é exatamente aqui que a mágica da acumulação acontece. A verdadeira riqueza, aquela que te permite dormir 8 horas por noite, começa no exato milissegundo em que as suas despesas deixam de controlar as suas decisões. O Thiago pode trocar de emprego se o chefe for um tirano insuportável. Ele pode tirar 6 meses sabáticos. Ele pode abrir um pequeno negócio. Por quê? Porque ele não tem uma guilhotina em forma de boleto importado pendurada no pescoço. Enquanto a maioria das pessoas tenta construir a vida espremida contra o teto de gastos que consegue suportar, a minoria que dirige carros normais constrói um chão de concreto que nenhuma crise consegue quebrar. Mas o que exatamente a classe média faz com todo aquele dinheiro que enterra nas concessionárias a cada 3 anos? É um ciclo vicioso assustador que os mantém na roda dos ratos. E é esse jogo manipulado que vamos desmontar agora. Existe um esporte não oficial, praticado com muito orgulho pela classe média: o revezamento de boletos automotivos. Acontece a cada 3 ou 4 anos e é um evento quase religioso. Você passa 48 meses suando a camisa, pagando juros que fariam um agiota corar, apenas para manter a prestação do carro em dia. Aí, num belo dia, você finalmente paga a última parcela. O carro é legalmente seu. O seu orçamento, depois de anos de asfixia, finalmente respira. A lógica financeira grita: excelente! Agora pegue esse valor da parcela e comece a construir o seu patrimônio. Mas o que a maioria faz? Sente uma coceira incontrolável no ego. Passa na frente da concessionária, vê um modelo com uma tela multimídia que parece um tablet gigante e uma grade frontal com o dobro do tamanho. O cérebro derrete. De repente, aquele carro maravilhoso e quitado, que o serviu perfeitamente até ontem, virou uma carroça ultrapassada na cabeça dele. Bem-vindo ao jogo invisível que mantém as pessoas trabalhando até a velhice, o ciclo infinito da troca de veículos. A matemática desse ciclo é uma obra-prima da destruição de riqueza. Quando você decide trocar de carro a cada 3 anos, você está assinando um contrato vitalício para absorver a pior parte da curva de desvalorização de um bem. É como se você fosse um voluntário dedicado em um programa de caridade focado em enriquecer banqueiros. Vamos olhar para a negociação genial do Leandro. O Leandro tem um carro quitado que na tabela de mercado vale R$60 mil. Ele entra na loja sorridente, achando que está no controle da situação. O avaliador da loja olha para o carro dele, aponta para um risco microscópico no para-choque e oferece R$45 mil. O Leandro, anestesiado pelo cheirinho de plástico novo do SUV da vitrine, aceita perder R$15 mil em 5 minutos de conversa. Ele dá o carro quitado como entrada, zera o próprio patrimônio acumulado e financia mais R$80 mil para sair com um modelo novo. Ele acabou de apertar o botão de reset na própria vida financeira e ainda postou uma foto no Instagram agradecendo a Deus pela conquista. Dave Ramsey, um dos maiores educadores financeiros do mundo, famoso por odiar dívidas com todas as suas forças, resume a tragédia da classe média com uma clareza brutal. Nós compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas de quem nem gostamos. E o carro novo é o rei absoluto e incontestável dessa categoria. O que o Leandro não percebe é o custo de oportunidade dessa brincadeira. Se em vez de trocar de carro por vaidade, ele ficasse com o carro quitado por mais 5 anos, a mágica aconteceria. Digamos que a parcela do carro novo fosse de R$2.500. Se ele pegar esses mesmos R$2.500 todos os meses e colocar em um investimento conservador, em 5 anos ele não tem apenas o dinheiro guardado. Ele tem, empurrado pela força silenciosa dos juros compostos, quase R$200 mil na conta. O dinheiro que ele usaria para sustentar um pedaço de lata brilhante que fica parado na rua pegando sol poderia virar uma reserva de emergência blindada. Poderia virar a entrada à vista de um imóvel rentável.
Poderia virar o capital inicial para abrir a própria empresa. Poderia virar a suprema liberdade de não precisar aturar um emprego tóxico, porque ele tem caixa suficiente para se sustentar e dizer não. Mas não. O Leandro escolheu ter o carro do ano. E agora, ele acorda às 6 da manhã, engole o café frio e vai trabalhar aterrorizado com a ideia de ser demitido. Afinal, o gerente do banco não quer saber se ele está estressado com a equipe. O banco quer a parcela do carro no dia 5, pontualmente. A verdade que dói no fundo da alma, mas que precisa ser dita, é esta. A gigantesca maioria das pessoas dirige carros infinitamente melhores do que a sua real situação financeira permite. Eles são o que o mercado chama ironicamente de pobres com carros de rico. Tem na garagem um veículo de R$150 mil, mas se o pneu furar ou a geladeira de casa queimar, precisam parcelar em 12 vezes no cartão de crédito porque não tem R$1.000 de liquidez. Eles trocaram a paz de espírito pelo aplauso silencioso do vizinho. E esse é um jogo onde você nunca vence, porque as montadoras lançam um modelo novo a cada 12 meses, garantindo que o seu status tenha prazo de validade. Mas como então escapar dessa lavagem cerebral e construir uma riqueza que ninguém vê, mas que sustenta a sua liberdade por gerações? A verdadeira decisão que separa a riqueza real da pobreza enfeitada não acontece na bolsa de valores e nem na mesa do chefe quando você pede um aumento. Ela acontece na sua garagem. Pessoas que constroem riqueza de verdade priorizam ativos. Pessoas comuns priorizam a aparência. É uma regra tão universal quanto a lei da gravidade, mas a sociedade se recusa a aceitar porque, convenhamos, comprar a aparência de rico na concessionária é muito mais fácil do que passar 10 anos aportando dinheiro todo mês na corretora. A riqueza real é silenciosa. Ela não ronca o motor no semáforo. Ela não brilha sob as luzes de LED na rua à noite. Warren Buffett, um dos homens mais ricos do planeta, é famoso por dirigir carros com anos de uso, comprados com pequenos defeitos estéticos para pagar mais barato. Sam Walton, o fundador do Walmart, construiu um império global e dirigia uma velha caminhonete Ford EFE 150 toda amassada. Quando um repórter perguntou por que ele dirigia uma caminhonete velha sendo um bilionário, ele respondeu: "Onde eu vou colocar meus cachorros em um Rolls Royce?" Eles entenderam a piada que a classe média ainda não entendeu. O seu valor como ser humano não é medido pelo pedaço de metal que te transporta até a padaria. A pessoa financeiramente disciplinada, aquela que vai se aposentar 10 anos antes de você, dirige um carro simples por muitos e muitos anos. Ela ignora os olhares de pena do colega de trabalho endividado. Ela ri por dentro quando o cunhado chega no churrasco de família com um SUV financiado em 72 vezes, arrotando um sucesso que pertence ao gerente do banco. Essa pessoa disciplinada pega a diferença monstruosa entre o custo de manter um carro de 150 mil e o custo de um carro quitado de 40 mil e investe, todos os meses, religiosamente. Ela transforma o dinheiro que iria para o ralo da desvalorização em cotas de fundos imobiliários, em ações de boas empresas, em títulos seguros atrelados à inflação. Ela compra pedaços de negócios reais que colocam dinheiro na conta dela enquanto ela dorme. Isso é o que nós chamamos de construir o verdadeiro muro de proteção ao redor da sua família. Enquanto alguns dirigem apenas para impressionar estranhos que eles nem conhecem, num trânsito que eles odeiam, outros dirigem carros simples enquanto constroem liberdade em silêncio. É preciso ter uma espinha dorsal muito firme para não ceder à pressão do status. É preciso ter um ego muito bem resolvido para chegar numa reunião de negócios com um sedã de 10 anos de uso, sabendo que a sua conta bancária tem mais liquidez do que a soma do patrimônio de todos os engravatados daquela sala. Dirigir um carro velho, arranhado, que não tem tela multimídia ou assistente de voz, não é um atestado de fracasso. É uma estratégia cirúrgica. É a prova de que você acordou para a matrix financeira
e decidiu não participar da corrida dos ratos. É o troféu invisível da sua independência. Porque no final das contas, quando a crise bater à porta, quando o desemprego assustar, ou quando a oportunidade da sua vida aparecer exigindo capital rápido, a pergunta não vai ser: que carro você dirige? A única pergunta que vai importar, a única que vai definir se você vai dormir em paz ou se vai precisar tomar remédio para a ansiedade, é esta: você dirige a sua vida ou as suas dívidas dirigem você?